Olá amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar nossa série de estudos no livro de Ruth. E hoje nós chegamos no capítulo 2. Vou deixar na descrição para vocês aí a playlist que se chama Livros Históricos, para que você possa encontrar esse estudo entre outros que fazem parte dos livros históricos da Bíblia. E também no primeiro link vai estar um resumo de toda a história do livro de Ruth, um resumo dos 4 capítulos. É claro que é uma pregação de 1 hora, mas é um resumo dos 4 capítulos, colocando a mensagem principal, se você quiser saber do resumo do livro. Mas aqui nós estamos estudando capítulo por capítulo. Hoje chegamos no capítulo 2. O que nós vimos no capítulo 1? Noemi, Elimeleque, seus 2 filhos, deixam Belém de Judá e vão para Moabe. Chegando lá, uma tragédia acontece. Noemi perde o seu marido e 2 filhos. E ela fica só ela com as 2 noras. Ela fica completamente desamparada. Ficou entregue à fome e ao desprezo. A única saída dela era retornar para Judá, retornar para Belém, para Israel, para que ela pudesse se servir da lei que nós vimos em Levítico, capítulo 19, versículos 9 até o 10, que é a lei da cega, a lei que garantiria sustento. Ela tenta se despedir das suas 2 noras, Ruth e Orfa. Orfa aceita voltar para a casa da mãe e procurar uma nova vida, tentar se casar novamente. Ruth disse que abandonaria tudo para estar com Noemi. Ela disse que o povo de Noemi seria o povo dela, que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Ela abandonaria tudo num ato de amor, numa lição de amizade, amor e carinho até o fim da vida. Porque Ruth era jovem, ela estava viúva, mas ela era jovem e ela tinha a casa dos pais dela disponível. Ela poderia voltar e conseguir um novo casamento. Mas ela preferiu seguir uma velha que já não poderia mais se casar e também que estava totalmente desamparada e que só servia para mendigar. Dali para frente, a vida dela seria viver de esmolas. E nesse ato de amor, de carinho, de compreensão, de amizade, de cumplicidade, Noemi parte para Judá junto com Ruth, levando Ruth, sua nora. E o que resta para elas é buscar o resto da colheita, como mandava a lei de Levítico 19, 9 e 10, que aquilo que caísse nos campos, as espigas que sobrassem, não eram para ser recolhidas. A lei de Deus ordenava que aquela sobra seria para sustentar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros e os mais pobres. E assim eles partem de volta. Noemi chega lá em Judá completamente humilhada e ela chega toda amargurada de coração. Ela diz o seguinte: não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de Mara. Mara quer dizer o quê? Amargo. Me chamem de amarga, de amargor, porque ela vivia amargurada. E ela culpava Deus pela sua desavença. Ela achava que Deus tinha uma vingança pessoal contra ela. Por ela ter abandonado a Terra Santa, ido na terra pagã buscar um novo futuro, ela achava que Deus estava castigando ela. Mas Deus reservava um grande presente para ela. O primeiro presente que ela recebeu na vida, ali depois da morte de seu marido e seus filhos, foi Ruth. Aquele é o presente mais precioso que ela poderia ter encontrado. Porque Ruth era uma mulher virtuosa, como diz Provérbios capítulo 31, diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Mas toda a amargura de coração de Ruth e toda a decepção dela contra o Deus de Israel, todo o ódio dela contra Deus, não permitiu fazer com que ela enxergasse que ela tinha uma joia tão preciosa nas mãos. Mas Deus não é homem para que se vingue, Deus não guarda rancor, o amor e a paciência de Deus são infinitos. E mesmo assim, Noemi com Ruth estão prestes a receber uma grande bênção. É o que nós vamos ver agora. Vamos começar no capítulo 2 de Ruth, fazendo a nossa primeira leitura, versículos 1 até o 3. Vamos lá. E tinha Noemi um parente de seu marido,
um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E disse ela: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então Ruth, mais jovem, com mais saúde, né, com mais viçosidade, ela parte para o trabalho. Ela vai recolher espigas. E esse direito era garantido. Ela ia pegar a sobra do campo para o seu sustento, tá? Como nós dissemos, Levítico 19, 9 e 10. Então, o primeiro versículo aqui, ele começa citando Boaz. Boaz é um dos principais personagens dessa história, tá? Se liga em Boaz. Boaz era um homem rico, ele era dono de campos de cevada e ele era um homem de muito boa fama. A fama dele era ser bom, ser honesto, um homem de palavra, um homem valente e poderoso. E esse homem era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Isso é muito importante que a gente se atenha nesse detalhe. Ele era parente de Noemi. E o que isso tem a ver? Tem muito a ver, você vai saber já. Vamos fazer a nossa segunda leitura. Boaz encontra Ruth trabalhando. Então Ruth vai lá, chega no campo, caiu por sorte, sortearam, caiu justamente o campo que pertencia a Boaz. Boaz, como nós dissemos, parente do falecido marido de Noemi. E ele encontra ela trabalhando. Vamos ver essa passagem, 4 a 7. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: essa é moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então ele encontrou Noemi, Ruth, e ele disse: quem é essa moça? Essa é a moabita que veio para lá. Quer dizer, eles já sabiam da história dela. A história de Noemi e Ruth já havia chegado em Belém, e eles já estavam sabendo disso. E Boaz, imediatamente, ele já se interessa por essa moça, né? Boaz, de imediato, já se interessou por Ruth, não é só pela beleza. Tá certo que a primeira coisa que interessou ali foi a beleza, né? E que Ruth estava numa idade de se casar, certo? Então nós veremos mais à frente que Boaz, ele não se interessou apenas pela beleza de Ruth. Havia algo muito mais valioso do que a sua própria beleza. Nós vamos ver que Ruth, ela tinha qualidades muito maiores do que a sua beleza, certo? E uma lição para a nossa vida também: Ruth, ela não chegou com o mesmo espírito de Noemi lá em Belém. Noemi chegou revoltada, né, revoltada contra Deus. Ela chegou dizendo: não me chame mais de Noemi. Noemi, esse nome significa agraciada, mas ela preferiu deixar de ser chamada de agraciada para se chamar Mara, amargurada. Então Ruth, ela não chegou com esse espírito revoltada, amargurada. Ela chegou com o espírito de: essa é a minha situação e vou correr atrás do meu sustento. Então ela não ficou se vitimizando, se amargurando, culpando Deus por seu infortúnio. Ruth arregaçou as mangas e foi correr atrás do seu sustento. O que a lei permitia era isso: pegar as sobras do campo. Então ela foi atrás das sobras do campo. E ela trabalhou o dia todo para conseguir o seu sustento e o da sua sogra. Ela só parou por um instante, como disse aqui no versículo 7, que esteve sentada em casa, no finalzinho do versículo. Ela só assentou, eles faziam uma cabana ali do lado para que pudesse descansar um pouco, porque o sol era muito forte, né? Estava em época de primavera, um sol tremendo. Então ela parou só um momento para descansar, tomar uma água, talvez comer uma marmitinha e voltar.
não ficou se vitimizando. Isso é uma lição muito importante para as nossas vidas. Muitas pessoas deixam de alcançar grandes feitos porque ficam se vitimizando. Ah, eu nasci pobre. Ah, eu não tive oportunidade de estudar. Ah, eu não tive chance de fazer isso, de fazer aquilo. Meu pai não era rico. Eu não tive herança e tal. Se vitimiza e fica sempre comendo as migalhas, ao invés de correr atrás dos seus sonhos, correr atrás daquilo que você deseja. Porque Deus te deu inteligência, Deus te deu saúde, força, para você correr atrás daquilo que você precisa, daquilo que você deseja. E quando o homem vai atrás daquilo que ele quer, Deus o abençoa e ele consegue muito mais ainda. Quando o homem tem fé, tem boa vontade e coragem para trabalhar. Muito bem. A conversa agora de Boaz, né, com os seus homens, já pegou as informações, já sabia quem era que se tratava aquela moça que aparecia ali no seu campo. Agora ele vai falar com ela. Veja que o interesse de Boaz é muito grande nessa moça. E agora ele se dirige diretamente a ela. É importante você ter esse contexto na sua mente, que Boaz ele tinha os seus empregados, seus moços, né, que eram os seus empregados ali que estavam fazendo o corte do campo, né, estava cortando ali, trabalhando para colher a cevada. Tinha as moças, as suas moças. Quem eram suas moças? Eram mulheres também contratadas para juntarem feixos aqueles que os segadores cortavam. E tinha também aqueles que faziam parte dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros, das viúvas, que estavam ali colhendo o que sobrava conforme a lei de Deus. Então era muita gente ali envolvido, mas os olhos de Boaz estavam fixos em Ruth. Ele observou ela e ele quis ir mais além com ela. Ele foi lá conversar, que é a nossa terceira leitura. Vamos ler versículos 8 a 13. Olha aqui, ó. Então disse Boaz a Ruth: ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai, tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste te abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Quanta bondade por parte de Boaz! A bondade e o amor por parte de Boaz, eles foram muito além do que a lei determinava. Muito além. A lei dizia o seguinte: primeiro os trabalhadores da cega vão lá, fazem a colheita. Depois entram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres para colher o que sobra. Esse era o dever dele. A lei determinava isso. Só isso. Mas Boaz ele foi além da lei. O amor dele superou a lei. A lei dizia, Levítico, versículo 23, 22, olha aqui, ó. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a bondade e o amor, elas superam a lei. Elas ultrapassam a lei. É triste ver pregadores hoje, até mesmo aqui no YouTube, pessoas que têm grande alcance nas suas postagens, que vivem ensinando que a lei é que salva, que cumprir preceitos da lei é que salva, enquanto a gente ensina que a graça é que salva, independente da lei. Cumprir a lei é algo natural para aquele que está salvo. Ele cumpre naturalmente. Um exemplo que eu dou é o meu relacionamento com a minha esposa. Ela é minha esposa. A lei me diz o seguinte: olha,
você não pode trair, você não pode adulterar, você não pode trair sua esposa. É isso que a lei determina. Mas eu não estou nem aí para essa lei, porque o amor que eu sinto em minha esposa é o que não me faz traí-la, é o que me faz estar com ela, porque eu não quero correr o risco de perdê-la. Eu quero continuar com ela até o fim da vida. Então essa lei ela é cumprida pelo amor e não pela letra. Não é a letra que a faz cumprir. A letra é só um aviso. O que faz cumprir é o amor. Quando o salvo, o remido em Cristo, ele compreende isso, ele não necessita mais da lei. Porque a lei de Deus está escrita no seu coração. E o que faz ele cumprir é o amor. O amor é que faz cumprir a lei. E não o medo. O medo do castigo eterno, o medo do inferno, o medo da condenação. Não é isso que te faz cumprir a lei conforme a vontade de Deus. O que te faz cumprir a lei conforme a vontade de Deus é o amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei em nosso lugar. Mas ele veio por medo do Pai, por determinação do Pai? Ele veio sim a pedido do Pai. Mas ele veio por medo ou porque ele estava coagido? Não, ele veio por amor. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Então o amor ele vai muito além da lei, ele supera a lei ricamente. Então aqueles que querem viver da lei, infelizmente vocês estão vivendo por regras, por medos, por preceitos, por mandamentos. Aqueles que foram verdadeiramente lavados no sangue do Cordeiro, eles cumprem a lei por amor. É o amor que os faz cumprir. Muito bem. A boa fama de Ruth, nós vimos que Boaz, né, ele disse que sabia tudo o que tinha acontecido. Versículo 11, ele diz que deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. A fama de Ruth tinha chegado primeiro que ela ali. E Boaz conheceu a fama dela. Os trabalhadores da colheita, do campo, já conheciam ela, sabiam o que ela tinha feito. A fama dela chegou muito antes dela ali nos campos, ali na cidade de Judá, em toda ali a Judéia. Ela teve uma fama exemplar. E isso foi uma vantagem para ela. Isso foi o que despertou o interesse de Boaz. Como eu disse, não era só a beleza. A beleza não era o único predicado que Ruth tinha, mas ela tinha um coração bondoso, um coração cheio de amor. E isso foi o que despertou o interesse dela, de Boaz, sobre ela. Então, a fama do cristão, a fama do servo de Deus, ela sendo uma estrangeira, ela sendo uma pagã, ela vindo lá da terra amaldiçoada, como nós vimos no primeiro capítulo, ainda assim a sua fama era boa, o seu coração era bom. E nós como cristãos, você que está me assistindo, você é um crente remido em Cristo? Você é um salvo em Jesus? Como que é a sua fama diante do mundo? Como é que as pessoas te conhecem? Como é que o que as pessoas acham de você? Isso tem muito a ver com o quanto de bênção de Deus você vai receber na sua vida. Isso é importante que você observe. Isso é importante que você faça uma análise de você mesmo. Muito bem. E no versículo 10, ela diz o seguinte: porque achei graça aos teus olhos, por que você foi tão bom comigo, hein, Boaz? No versículo 13, não sou como uma de suas criadas, por que você foi tão bom comigo? Eu não trabalho para você, eu não sou uma das moças que recebem salário para fazer o trabalho. Por que você foi tão bom comigo? Olha o coração de Ruth, olha como que ela pensava. Ela sabia qual era o lugar dela. Ela, apesar daquele homem estar conversando com ela, o dono do campo, ainda assim ela sabia que ela era simplesmente uma viúva que estava se beneficiando da lei de Deus. E também que ela não tinha direito nenhum ali. Tinha direito às moças que foram contratadas, né? E além de reconhecer o seu lugar, saber onde é o lugar dela, se pôr no seu lugar, ainda assim ela era muito agradecida, né? Ela falou, porque eu achei graça aos teus olhos. Era uma pessoa agradecida, uma pessoa que reconheceu aquilo que Boaz fez de bom por ela. Boaz disse, olha, você vai recolher só no meu campo, não parte para outro campo, porque em outros campos você pode ser maltratada, você pode ser desrespeitada. Você vai ficar no meu campo, você vai colher aqui até o final da colheita, e eu já dei ordem aos meus moços, que te tratem bem, que te respeitem, e quando você precisar de água, você não vai lá puxar o balde no poço, não. A água que eles tirarem para eles, você pode beber. Veja,
o que o amor faz. Supera em muito a lei. E a boa fama de Ruth, o seu bom comportamento, o seu bom coração, está tudo trabalhando em favor dela. Tudo trabalhando para que ela possa ser abençoada também, a sua sogra. Deus trabalha dessa forma. Deus, naquilo que estava zerado, naquilo que era impossível, né? No fim que elas chegaram, agora Deus está dando grandes oportunidades. Muito bem. E Boaz, né, já foi bom demais até agora, né? Foi bom até demais, ultrapassou o que a lei pedia, mas ele continua ainda demonstrando mais amor e mais bondade por Ruth. Vamos ler na nossa quarta leitura aqui, versículos 14 até o 19. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela sentou dos lados dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixa-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E ela esteve apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Um efa é um grande cesto que eles carregavam nas costas, que tinha uma capacidade de levar 25 quilos. 25 quilos era muita cevada. Elas iam se alimentar de um pouco, iam vender o restante, e iam fazer uma boa grana. O futuro delas já estava garantido. Versículo 18. E tomou-a e veio à cidade. E viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Depois de comerem até encher a barriga, deviam estar com muita fome. Já tinham passado necessidade por um bom tempo. E agora se comeram até se fartar. E guardou o que sobrou para ser vendido. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. E disse o nome do homem com quem trabalhei. Hoje é Boaz. Então a gente já poderia encerrar, né, considerar essa história já como um final feliz. Podíamos terminar aqui, né? Noemi e Ruth já tinham sustento. Por toda a cega já estava garantido o trabalho de Ruth, né? Já tinha alimento na sua mesa, barriga cheia, já tinha uma quantidade para vender, comprar aquilo que precisasse, passou a ser sobrevivência e além daquilo, né? A lei da cega, que nós vimos, e a bondade de Boaz já tinha garantido o sustento das viúvas. Mas a lei de Deus é boa, é maravilhosa, e ela vai muito além da necessidade e da compreensão humana. Ainda existe mais uma lei que poderia beneficiar muito mais ambas as mulheres. Se essa lei da cega já foi tão boa, já foi tão maravilhosa, se o amor de Boaz já foi tão maravilhoso, a gente já podia encerrar por aqui e falar, olha, tá bom, né? 23 minutos de pregação, tá ótimo. Mas não, ainda tem mais. Ainda a lei de Deus, a lei do Deus que Noemi estava aí revoltadíssima contra ele, ainda tinha mais bênçãos para ela. Versículo 20 até o 23, vamos falar do parente remidor. Olha lá. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com sua sogra. Então Boaz ele falou: você vai trabalhar com as minhas moças, né? Você vai colher junto. Ela já tinha um emprego garantido. E ela ainda tinha o direito da lei de colher as sobras. E Boaz falou: deixa cair mais aí, ó, finge que você não viu, dá uma de distraído, joga uma aí para que ela possa colher mais, para que ela possa se fartar muito. E Ruth e Noemi diz uma coisa aqui muito interessante, no finalzinho do versículo 20. Esse homem é nosso parente chegado,
e um dentre os nossos remidores. O que significa isso? Ele é parente e um dentre os remidores, que é um que poderia salvá-lo, porque remir é salvar, né? Resgatar, é um resgate, é um resgatador. O que isso quer dizer, né? A lei do resgate. Além da lei da cega, né, que beneficiava elas, existia uma lei que chamava a lei do resgate. Levítico capítulo 25, versículos 25 a 27 diz o seguinte, ó: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Essa é a lei do resgate. Existia também a lei do levirato, mais uma lei de Deus, que ia as beneficiar. Nós falamos no estudo anterior. A lei do levirato, ela dizia que quando uma mulher casava com um homem de Israel, e ele morria sem deixar descendência, o próximo parente, o parente mais chegado ali, mais próximo, tinha o direito de se casar para que o nome dele não fosse apagado da terra. E aqui, o resgatador. Então, Boaz, ele tinha como por lei o direito de resgatar Ruth. O que é resgatar? Ele poderia comprar tudo o que era da possessão de Noemi. Noemi, quando partiu, ela vendeu as terras, mas ela tinha um período de alguns anos até o jubileu, né, um intervalo de tempo em que ela podia reaver tudo que ela vendeu, ela podia recuperar, né? E se ela não tivesse dinheiro, o parente mais próximo poderia recuperar. Então Noemi, ela viu a possibilidade de ela recuperar o que era dela, a terra que ela tinha ali em Judá. Essa possibilidade foi vista em Boaz, que ele era o parente remidor mais próximo, e ele poderia se casar com Ruth, comprar as terras de Noemi, ela teria de volta a sua possessão, e algo ainda mais extraordinário, Boaz poderia ter um filho com Ruth e garantir o futuro de Noemi. Tudo isso estava prestes a acontecer, e tudo isso nós vamos ver nos capítulos posteriores, nos próximos estudos. Mas o que eu quero deixar para vocês no final dessa mensagem aqui é que Boaz, ele é uma representação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense bem, Noemi estava na terra da promessa. Ela abandonou a terra da promessa, vendeu seus bens, vendeu a sua herança, aquilo que Deus tinha dado para ela, vendeu e foi para a terra amaldiçoada de Moabe. Ali toda desgraça aconteceu. Ela se arrepende daquilo e ela volta. Ela volta, mas ela volta escrava do pecado. Vamos dizer assim, vamos comparar com o pecado. Ela volta escravizada, porque ela não tinha mais a sua herança, ela tinha perdido a sua herança. Ela não tinha mais como recuperar a sua herança. Então ela volta escravizada. Assim também foi com nós, seres humanos, com todos nós, desde o começo. Deus criou Adão e Eva, dois humanos livres. Mas eles resolveram pecar, ficaram escravos do pecado, foram vendidos pelo pecado. E como curar essa situação? Como resolver essa situação daqueles que estavam presos e vendidos para o pecado? A nossa situação, escravos do pecado, vendido pelo pecado, perdemos a comunhão com o nosso primeiro Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, e ficamos aí escravizados por Satanás, o demônio, ficamos presos por causa do pecado. O que acontece? Nós precisávamos de alguém rico o suficiente que pudesse pagar a nossa dívida. Noemi viu toda essa esperança passar diante dos seus olhos. Tenho aqui Ruth, uma moça jovem. Tenho lá Boaz, um homem que tem a possibilidade de casar com ela, que é o nosso parente mais próximo. Se ele se casar com ela, ele compra de volta, ele paga o preço, né, pelo erro que eu cometi, e eu posso viver livre e em paz novamente. Assim como Boaz, Jesus também é o tipo perfeito daquilo que está sendo representado nessa história. Nosso Senhor Jesus Cristo, rico, dono de todas as coisas, né? Criador de todas as coisas, rico o suficiente para pagar a nossa dívida. Nosso Senhor Jesus Cristo, bondoso, amável, de boa fama,
que nos ama muito além do que a lei determina, que quer fazer por nós muito mais além daquilo que o Pai determinou. Ele cumpre a lei ponto a ponto, mas o amor dele faz com que ele dê a nós muito, muito mais do que a lei determinou. E Jesus é o nosso parente mais próximo, o nosso parente mais chegado, o nosso resgatador. Ele nos viu na mesma situação de Ruth e Noemi. Na situação do quê? De mendigos, de escravos, de abandonados, de esquecidos, daqueles que estavam amargurados e revoltados contra Deus. Ele viu tudo isso. E ele era o único parente próximo que tínhamos, que tinha o dinheiro para nos resgatar, que tinha condições de nos resgatar, era só ele, e que também estava dentro da lei, de acordo com a lei. Não era qualquer homem de Israel ali que poderia resgatar Ruth, não era qualquer um não. Tinha que ser o parente mais próximo. E Jesus, Boaz, ele está representando Jesus. Aquele que é o parente mais próximo, aquele que é bondoso, aquele que é amoroso, aquele que viu as qualidades, aquele que enxergou além da pobreza e da dificuldade, aquele que amou, aquele que se doou, aquele que fez o bem e aquele que tem o direito, de acordo com a lei, de resgatar. Será que Boaz vai resgatar Ruth? Nós vamos ver no próximo estudo. Mas uma coisa é certa. Jesus, ele veio como o nosso parente remidor, o nosso resgatador. Ele veio por amor, ele veio com bondade, com verdade, com justiça. E tinha um preço a ser pago. Boaz vai pagar o preço. Jesus já pagou. Na cruz, ele pagou o preço caríssimo pela nossa salvação. E o que sobra para nós? Como é que nós podemos nos beneficiar disso? Nós precisamos ter um coração como de uma criança. Nós precisamos nos arrepender, aceitar Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, virar as costas para esse mundo. Assim como Ruth e Noemi saíram da terra da maldição, viraram as costas para Moabe e foram de encontro à terra prometida, a terra santa e abençoada. E lá na terra santa e abençoada, elas encontraram o remidor, que vai resgatá-las, que vai tirá-las da escravidão, da pobreza e da amargura e de todo o mal que elas estão sofrendo. Assim Jesus fez por nós. E a pergunta que fica agora nesse momento, ao encerrar do vídeo aqui é: você aceitou já Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem plena convicção? Você sabe que você está na mesma situação delas? Pessoas abaixo da mais baixa camada social, pessoas que dependem de esmola, de ajuda, pessoas que venderam a sua herança, pessoas que deixaram a promessa para ir atrás da maldição, pessoas que se arrependeram de estar na maldição e voltaram para a terra da promessa. E agora buscam um resgatador. Você já tem o seu resgatador. Você já tem o seu remidor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora basta você aceitar. Mas, para que isso seja efetivo, você precisa ter o coração puro como o de Ruth, que ama incondicionalmente. Um coração sem apegos materiais. Um coração em que habita o amor de Deus. Você precisa se arrepender também, assim como Noemi se arrependeu de ficar lá na terra amaldiçoada e quis voltar para a terra santa. Você vai ser beneficiado com as maravilhosas leis de Deus que são boas para todos e você vai ser resgatado desse mundo. As suas dívidas vão ser pagas e você estará em paz com Deus. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí embaixo. Eu fui até no final. Eu gostaria muito de saber quem assiste os vídeos até o final, quem assiste até a mensagem até o final. Escreve, assisti até o fim, tá bom? Ou algo do tipo, fui até o fim. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo estudo. Até mais.